Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje tivemos um dia bastante cheio, né? Tivemos a entrevista de apresentação do Rossi, que falou ali com a imprensa, né, se declarou ao Vasco, disse que tem o Edmundo como referência, disse que se arrependeu de ter deixado o Vasco 3 anos atrás. A gente vai mostrar aqui como foi essa apresentação oficial do Rossi. E lá no CT Moacir Barbosa, o Paulo Brax conversou com os jornalistas. Não foi uma coletiva de imprensa, né, como a gente estava esperando, mas o Paulo Brax conversou com os jornalistas que estiveram presentes lá para a entrevista do Rossi e falou algumas coisas sobre essa janela de transferências e garantiu que o Vasco ainda está tentando buscar um craque, né, um jogador de peso, um camisa 10 de peso para a sequência da temporada. Depois da vinheta, a gente vai falar muito sobre isso aqui e atualizar todas essas informações. Antes da vinheta rodar, eu conto com você, deixando aquele like esperto, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que é um oferecimento da PagBet. Você que quer começar a dar os seus palpites esportivos, você pode procurar a PagBet. Aqui no comentário fixado tem o link e lá você consegue fazer o seu cadastro de forma rápida e prática. O site é bem tranquilo para você fazer o seu cadastro. E lá na PagBet você pode começar a palpitar a partir de R$1. Isso mesmo, R$1 você já pode começar a dar os seus palpites lá. Além disso, na PagBet você tem saque e depósito rápido via Pix, atendimento no chat 24 horas humanizado e as melhores cotações do mercado. PagBet, acertou, tá pago. O link está aqui no comentário fixado. Bom, meus queridos, tivemos hoje a apresentação oficial do Rossi, né? O Rossi que já tinha sido anunciado, né, de forma oficial pelo Vasco, já está no bid da CBF, está à disposição aí para o treinador Ramon Dias para a partida de segunda-feira contra o Red Bull Bragantino. Bem provavelmente ele deve viajar, pelo que ele falou hoje na entrevista coletiva, ele ainda não está 100% fisicamente, né? Mas ele disse que, olha, para pegar ritmo de jogo é só jogando, né? Ele acredita que precisa de uns 2 jogos ali para ficar 100% fisicamente, mas deve sim viajar para Bragança Paulista e ser opção, né, no banco de reservas para o treinador Ramon Dias. E o Rossi falou nessa sua apresentação principalmente sobre a sua identificação com o Vasco da Gama, falou que é muito bom jogar em São Januário lotado, que quem joga em São Januário lotado sempre se apaixona, garantiu que se arrependeu de ter deixado o Vasco 3 anos e meio atrás, que agora está muito feliz, né, por ter a oportunidade de voltar ao Gigante da Colina, e também fala sobre a idolatria que ele tem com Edmundo. Edmundo é a referência de Rossi. Confira o que disse o Rossi na sua apresentação. Fala, Juninho. Cara, o jogador que veste a camisa do Vasco e joga em São Januário, principalmente, se ele não se identificar por inteiro com o Vasco, ele tem que parar de jogar futebol. Porque foi isso que aconteceu comigo, cara. Quando eu joguei, eu senti a energia da torcida, senti o carinho dos funcionários, porque quem trabalha no Vasco é Vasco de verdade. Então, comigo não foi diferente. E me arrependo muito de ter saído, de verdade. Fiquei 3 anos e meio longe e me arrependo demais de ter saído. Mas Deus foi bom comigo e me trouxe de volta para casa. Acho que na Série B teve um momento na minha passagem pelo Bahia que eu não estava jogando com frequência. Cheguei a ligar para o Fabiano, que é um amigo que trabalha aqui no clube. Se precisasse, eu voltaria. Não sei se o Bahia liberaria na ocasião. Sobre a segunda pergunta, o Edmundo nunca escondi de ninguém, que sempre foi meu ídolo. E é uma referência para mim, sempre que estou indo nos jogos, procuro ver os vídeos dele, sempre. Então, sempre vai ser minha referência. Então tá aí, esse foi o Búfalo Rossi apresentado hoje de forma oficial pelo Vasco. Jogador que tem muita identificação com o clube e com toda certeza vai se dedicar aí 100%, né, para tentar tirar o Vasco aí dessa situação. Toda a sorte do mundo ao Rossi nessa segunda passagem dele pelo Vasco.
Bom, meus amigos, mas o que chamou a atenção hoje mesmo, com toda certeza, foi a conversa que o Paulo Brax teve com os jornalistas após a entrevista coletiva do Rossi. Durante a semana, o Vasco tinha avisado, a imprensa que o Paulo Brax falaria, com os jornalistas. Muita gente imaginou que seria uma entrevista coletiva, mas não foi. Foi um papo informal. Porém, o Paulo Brax não pediu segredo para ninguém, Conversou ali com os jornalistas, expôs algumas coisas e eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês. A Emanuele Ribeiro, jornalista do Globoesporte.com, que esteve hoje lá no CT Moacir Barbosa, publicou o seguinte lá no Globoesporte.com. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro se encerrou na semana passada e o Vasco não conseguiu trazer jogadores para todas as posições que o Vasco estava desejando. A falta de acordo com o camisa 10, principalmente, gerou muita frustração na torcida. Porém, o Vasco não desistiu de um nome de peso para a posição. Apesar de não ser uma prioridade do técnico Ramon Dias, o Vasco segue negociando e está próximo de fechar com um jogador enorme, aqui entre aspas, foi o que disse o Paulo Brax, Paulo Brax revelou isso em conversa informal com os jornalistas nessa sexta-feira. O nome, no entanto, não foi revelado por ele, mas ele disse que é um nome que ainda não vazou e completou dizendo: "Não vou deixar de buscar um craque". Então, em conversa hoje com os jornalistas, Paulo Brax garantiu que o Vasco está negociando e está próximo de fechar com um jogador grande. Não disse o nome desse jogador. Não deve ser o Diego Costa, porque o Diego Costa é um nome que já foi falado, O Paulo Brax disse que é um nome que ainda não vazou. Enfim, foi o que disse o diretor esportivo do Vasco. Se a gente acredita aí, é outra história, Acho que é um erro o Paulo Brax falar isso mais uma vez, Porque ele já falou isso em outras oportunidades e não conseguiu cumprir. E agora ele falando isso de novo, que está perto de fechar com um jogador grande, etc e tal, ele coloca expectativa em cima do torcedor. E se não conseguir fechar, vai ser mais frustração do torcedor e mais pancada em cima do trabalho do Paulo Brax. Mas o próprio disse, que o Vasco está negociando e está próximo de fechar com um jogador enorme. Foi isso que ele disse, um jogador enorme. Vamos aguardar. Paulo Brax ainda falou sobre as negativas, que o Vasco tomou nessa janela de transferências. Segundo ele, o clube se aproximou de muitos atletas no último mês, mas ouviu muito não como resposta, não conseguiu sacramentar essas negociações. O Vasco tentou o Zalazar, o Carrascal, o Lanzini, Rafinha Alcântara, Oscar Romero e Vieto. Esses jogadores, de alguma forma, tiveram próximos de fechar com o Vasco, mas a maioria deles negou a proposta pelo momento ruim que o Vasco vive no Campeonato Brasileiro. E aqui é importante frisar, o momento ruim que o Vasco vive é muito por conta do mau trabalho, do péssimo trabalho do departamento de futebol do Vasco da Gama. Então, ele mesmo colocou o Vasco nessa situação e é claro que depois dificulta para poder contratar. Ainda sobre o mercado de transferências, Paulo Brax disse o seguinte, que tentou nessa janela de transferências elevar a média de idade, do time do Vasco, que era um time muito jovem. Abre aspas aqui para Paulo Brax. Foi percebida uma deficiência no elenco, com um grupo de jogadores muito jovens. Era necessário adicionar jogadores mais experientes. E foi exatamente isso que o Vasco buscou durante essa janela de transferências. Envelhecer o elenco com a chegada de Medel e Verratti, que trazem mais experiência ao time. Fecha aspas. Paulo Brax também falou sobre um zagueiro, Ele garantiu que o Vasco ainda está buscando, mais um zagueiro. Segundo ele, o Ramon Dias tinha pedido o Robert Rojas, O jogador ficou muito próximo de acertar com o Vasco e, segundo ele, já estava tudo acertado com o Vasco, mas o jogador não veio porque o River Plate queria que ele renovasse o contrato antes de ser emprestado. O jogador não chegou a um acordo lá com o clube argentino e aí o River melou o negócio. Mas, segundo o Brax, o Vasco ainda pode trazer, mais um jogador para a posição, um zagueiro ali pela direita, que é um pedido do Ramon Dias. Então, foi basicamente isso o que Paulo Brax disse hoje lá no encontro com os jornalistas após a entrevista coletiva, do Rossi. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu vou falar rapidinho da GoCase. Tá aparecendo aí na sua tela um produto especial de Dia dos Pais da GoCase. E se você quiser presentear o seu pai ou fazer uma homenagem ao seu filho, colocando o seu nome e o nome do seu filho no seu celular, você pode procurar a GoCase. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. Tem o QR Code também aparecendo na sua tela. E se você utilizar o cupom Vasco da Gama, você ganha frete grátis e um desconto exclusivo. GoCase,
parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o Alan Sonhora, né? Foi até tema principal do último vídeo aqui no canal, meia norte-americano, né? Que tem pais argentinos, jogou no futebol argentino e que está aí na mira do Vasco da Gama. O Vasco está sim avaliando a contratação do norte-americano Alan Sonhora, mas não é ele o tal jogador enorme, né, que Paulo Brax disse aos jornalistas que está negociando. Esse jogador, que tem sido convocado aí pela seleção dos Estados Unidos, está sem clube desde que rescindiu com o Juárez do México. E tem sim conversas com o Vasco da Gama. Acredito eu que na próxima semana a gente deve ter um desfecho aí dessa negociação. Além do Vasco, o Santos também tem interesse nesse jogador e ele tem ofertas também de outros países. Enfim, vamos aguardar, né, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. E aí, dá para acreditar no Paulo Brax? Será que dessa vez ele vai trazer um jogador de peso? Enfim, vamos aguardar. Não tá com muito crédito não, né? Eu, sinceramente, não acredito muito, mas espero ser surpreendido positivamente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!